Você não vai com a gente. O Gustavo prefere que seja só a família. Foi assim que eu recebi a notícia, um áudio de 23 segundos no WhatsApp. Nem uma ligação, nem um café na padaria da esquina para me dizer, olhando no olho. Um áudio, com barulho de secador de cabelo no fundo. Sabe o que é pior? Eu estava no meio da sala dobrando roupa para viagem, Lisboa, a cidade que o Ademar sempre quis conhecer comigo e nunca deu tempo. Me conta de onde você está me ouvindo agora, porque eu preciso saber que tem gente real do outro lado. Mas espera, deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Glória, 66 anos, viúva há 9. O Ademar era engenheiro, daqueles que desenhava planta na mesa da cozinha domingo de manhã, com a caneca de café do lado e o lápis atrás da orelha. Morreu de uma doença que levou ele em 4 meses. Quando estava na cama do hospital, ele segurou minha mão com aqueles dedos que já não tinham mais força nenhuma e falou: "Vive para você, Glorinha. Me promete." Prometi. E descumpri essa promessa a cada dia nos 9 anos seguintes, porque eu me enfiei inteira na vida da Patrícia. Minha filha, única, 36 anos, casada com o Gustavo, um sujeito de sorriso bonito e olho frio, que eu devia ter desconfiado desde o começo, mas não desconfiei, porque mãe é assim, né? Mãe vê o que quer ver. Naquela tarde de terça, eu tinha espalhado pela cama minha mala aberta, 3 blusas de frio que dobrei e desdobrei umas 5 vezes, um sapato confortável para andar naquelas ruas de pedra, um vestido escuro para uma janta que eu reservei num restaurante perto da Torre de Belém. Eu pesquisei tudo, 14 páginas de roteiro impresso, restaurantes, museus, passeios de bonde, aquela loja de pastéis de Belém que todo mundo fala. Passei semanas no computador depois das 10 da noite, quando a casa ficava tão quieta que eu escutava o barulho do relógio da sala. Tique, tique, tique. Essa viagem não era só uma viagem. Era a primeira coisa que eu fazia para mim desde que o Ademar partiu. A primeira vez em 9 anos que eu me permiti querer alguma coisa que não fosse resolver a vida dos outros. E mesmo assim, eu não consegui fazer isso sozinha. Organizei tudo pensando na Patrícia. Cada restaurante era um que ela tinha comentado. Cada museu combinava com o gosto dela. Comprei as passagens, reservei hotel, montei os trajetos entre os pontos para ela não ter que se preocupar com nada. Aí o celular vibrou na mesinha de cabeceira. Eu sorri antes de olhar. Achei que era ela perguntando qual terminal, que hora saí de casa. Se eu lembrei de separar o adaptador de tomada. A Patrícia tinha 36, mas ainda perguntava essas coisas. E eu adorava, porque significava que ela ainda precisava de mim. Pelo menos era o que eu achava. Não era ligação, era aquele áudio. Ouvi uma vez, ouvi de novo. Na terceira vez, meu polegar ficou parado em cima da tela, como se as palavras pudessem se reorganizar e dizer outra coisa. Família. Eu era a família dela. Eu era a mãe. Eu era quem planejou essa viagem inteira, pagou cada centavo, pesquisou cada detalhe. Família. E eu ficava de fora. Sentei na beira da cama. A mala aberta mudou de lugar. Um lenço que eu tinha enrolado com cuidado caiu no chão. Minhas mãos tremiam, pouco, mas tremiam. E aqui vem a parte que me dá vergonha de contar. Meu primeiro pensamento não foi raiva, não foi nem confusão. Meu primeiro pensamento foi: o que eu fiz de errado? Porque é isso que 9 anos, sendo empurrada para a margem, faz com a gente. Treina a gente para olhar para dentro primeiro, para achar que a culpa é sempre nossa. Digitei OK e mandei uma palavra, sem ponto de interrogação, sem nada. O equivalente a deitar no chão e deixar o caminhão passar por cima. Naquela noite, eu não lavei a louça do jantar. Eu nunca deixo louça na pia. O Ademar sabia que aquilo significava que o mundo tinha saído do eixo. A mala arrumada ficou do lado da porta do quarto, feito uma acusação. Cada vez que eu passava por ela, lembrava do que eu estava esperando e do que me tiraram com um áudio de 23 segundos. Preciso contar sobre os anos antes desse momento, porque aquele áudio não veio do nada. Quando o Ademar se foi, a Patrícia tinha 27.
casada com o Gustavo há pouco mais de um ano. Casal novo apertado, daqueles que o salário não fecha o mês. O Gustavo tinha saído de um emprego numa firma de logística que fechou do dia para a noite. Eu mergulhei em ajudar porque ajudar significava ter para onde colocar todo aquele amor que de repente ficou sem endereço. Então, eu ajudei. Meu Deus, como eu ajudei! As parcelas da faculdade da Patrícia que ainda estavam penduradas. 85 mil. A pós-graduação que ela começou e largou no segundo semestre, mais 22 mil reais. O casamento, 130 mil. O Gustavo queria bofete com decoração importada. DJ, open bar com drinks de nome esquisito. A Patrícia não pestanejou. Eu também não, porque ela era minha filha única. Ia casar uma vez só e eu queria dar para ela o dia que ela sonhou. Mesmo que o sonho fosse mais do Gustavo do que dela. Mas o que importa mesmo é a casa. Então presta atenção nessa parte. 4 anos atrás, Patrícia e Gustavo acharam um sobrado no Taquaral, em Campinas. 3 quartos. Quintal com churrasqueira, varanda que pegava sol de manhã. Se apaixonaram do jeito que gente se apaixona por casa, de forma completa, irracional, sem pensar se o bolso aguenta. O banco negou o financiamento. Histórico de crédito fraco, renda instável. O Gustavo, com aquela demissão no currículo que deixa gerente de banco nervoso. Eu comprei 730 mil, entrada de 440 mil reais, que saiu direto da minha reserva de aposentadoria. Dinheiro que eu e o Ademar juntamos por 30 anos. Dinheiro que era para a gente viajar o mundo quando os dois se aposentassem. Coloquei o imóvel no meu nome. É provisório, mãe. A Patrícia garantiu. Só até o financiamento sair. Depois, a gente transfere. 4 anos. A transferência nunca aconteceu. Sempre tinha um motivo. Estavam ocupados, o cartório era longe, iam resolver no mês que vem. Parei de cobrar porque cobrar me fazia parecer aquela mãe inconveniente. E eu não queria ser inconveniente. Paguei o carro quando o Gustavo ficou sem o segundo emprego. Cobri fatura de cartão. Banquei uma reforma na cozinha que a Patrícia disse que era urgente. Depositei, transferi, fiz Pix de madrugada cada vez que o telefone tocava com uma emergência nova. No total, sem contar a casa, mais de 330 mil. E as coisas que não tinham preço. A viagem com a Celina, minha melhor amiga, que eu cancelei porque a Patrícia precisou de babá de última hora. O convite do seu Valdir, um senhor viúvo do meu coral na igreja, que me chamou para jantar 2 vezes. Eu disse não nas 2 porque a Patrícia sempre precisava de alguma coisa. O Valdir parou de convidar. Eu abri mão de tudo e disse para mim mesma que aquilo era amor. Naquela noite, com a televisão ligada num jornal que eu não estava assistindo, fiquei rolando o celular. Hábito de quem precisa mastigar qualquer coisa que não seja a própria tristeza. Foto de gato da vizinha. Receita de bolo de cenoura. Propaganda de político. Aí eu vi. Seu Décio e Dona Marluce, pais do Gustavo, posando na frente da Torre de Belém. Os dois com cara de turista feliz, ela de chapéu de aba larga, ele apertando os olhos contra o sol de Lisboa. A legenda. Início da melhor viagem em família. Meu dedo parou. Minha respiração travou no meio do caminho. Abri o perfil. Mais fotos. E ali estava, 4 pessoas, numa mesa de restaurante ao lado do Tejo. Seu Décio, Dona Marluce, Gustavo e Patrícia. Taças na mão, pratos de bacalhau, arrumados na frente. Rostos tranquilos, despreocupados. A legenda escrita pela minha filha acertou cada palavra no meio do meu peito. Família, aquela palavra de novo, funcionando como uma porta que se abre para uns e fecha para outros. Os pais do Gustavo, que nunca ofereceram um centavo quando o casal estava afundado em conta, que apareciam no Natal com uma caixa de bombom e iam embora antes da sobremesa, que não pagaram uma telha do sobrado que eu comprei, nem uma mensalidade da faculdade que eu banquei. Eles eram família. Eu não. Ampliei a foto. A Patrícia estava usando o echarpe de seda que eu dei de aniversário. Bordô com fios dourados nas bordas. Comprei numa loja no Cambuí que cobrava mais do que eu costumo gastar.
mas a cor me lembrou o vestido que ela usou na formatura do ensino médio, naquela noite em que ela segurou minha mão e disse: Tudo o que eu conquistei foi por sua causa, mãe. Ela levou o presente, mas não levou a mãe. Se você já sentiu que seu coração de mãe foi usado e depois descartado, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única. Coloquei o celular na mesa com a foto deles ainda brilhando na tela. Fui até a janela da cozinha. Meu reflexo me olhou de volta no vidro escuro. Uma mulher de 66 anos, cabelo grisalho preso, olheiras fundas. Atrás do meu reflexo, as luzes acesas da casa do vizinho. Uma família lá dentro, provavelmente junta, provavelmente sem pensar no luxo que aquilo era. Encostei a testa no vidro frio e fiquei ali. De manhã, com o café tremendo na minha mão, eu liguei. A Patrícia atendeu com aquela voz leve de quem não fez nada de errado. Oi, mãe! Barulho de rua atrás. O Gustavo falando alguma coisa. Buzina de moto. Eu vi as fotos, Patrícia. Os pais do Gustavo estão aí com vocês. O silêncio durou tempo suficiente para eu ouvir uma buzina de trem ao fundo. Tempo suficiente para caber tudo que nenhuma de nós estava dizendo. Mãe, a gente pode conversar sobre isso. Você disse que era só família. Então o que eu sou? A voz dela mudou, endureceu nas bordas, feito argila que secou no sol. Olha, o Gustavo acha que a senhora é muito exigente. Ele não queria que a senhora estragasse as férias dele. Exigente. A palavra me acertou no estômago e ficou ali, pesada. Eu sou quem planejou essa viagem inteira. Eu sou quem comprou as passagens. E os pais dele pagaram o próprio voo. Eles não esperam que a gente cuide deles o tempo todo. O tempo todo. Como se cada real que eu dei, cada plano que cancelei, cada pedaço da minha vida que entreguei fosse um peso que eu impus. Eu te ajudei a vida inteira, Patrícia. Isso foi escolha sua. A gente nunca pediu para a senhora ficar jogando isso na nossa cara. Eu ouvi o Gustavo rindo atrás dela. Solto, tranquilo. Ele estava em Lisboa com o meu dinheiro, com os pais dele, e o único estorvo tinha sido removido com um áudio de WhatsApp. Quer saber a verdade, mãe? A Patrícia continuou, e a cada sílaba a voz ficava mais parecida com a do Gustavo. Ele tem razão. A senhora precisa de atenção demais. 5 palavras. 5 palavras que transformaram 9 anos de dedicação em defeito de caráter. E eu reparei numa coisa. Antes de falar, ela fez uma pausa minúscula, meio segundo. Como se estivesse lendo um roteiro que outra pessoa escreveu. Precisa de atenção demais. Não era a linguagem da Patrícia. Era a frase do Gustavo. Diagnóstico dele, saindo pela boca da minha filha como se ela fosse ventríloca. Desliguei sem me despedir, coloquei o celular na mesa devagar, com cuidado, do jeito que a gente coloca uma coisa que pode quebrar. Fiquei sentada na cozinha ouvindo o silêncio. Aí meu celular apitou, notificação do banco, compra aprovada, R$ 4.000. Restaurante Cervejaria Ramiro. Lisboa, 3 horas atrás. Cartão adicional. Aquele que eu coloquei no nome da Patrícia, quando ela tinha 22 anos e estava construindo crédito. O cartão que eu nunca cancelei porque cancelar parecia desconfiança. Abri o extrato. Hotel em Alfama, R$ 7.000. Loja de roupas, R$ 1.900. Ingressos para o Museu do Azulejo, 70 iota tudo no meu cartão. Tudo enquanto eu estava em Campinas, com uma mala pronta e uma geladeira cheia de comida que comprei para uma viagem que não existia mais. Me excluíram da família, mas mantiveram o meu cartão bem dentro dela. Abri o app do banco. O nome da Patrícia estava ali. Anos de acesso concedido por amor, mantido por costume, usado por direito que nunca existiu. Meu dedo pairou sobre remover usuário autorizado. Pensei por 4 segundos. Apertei. Tem certeza? Essa ação não pode ser desfeita. Sim, pela primeira vez em dias, senti algo diferente de tristeza. Pequeno, desconhecido, um músculo que eu não usava há anos. Mas existia. E na manhã seguinte, quando o telefone tocou às 9 com número internacional, eu deixei tocar 2 vezes antes de atender.
Pela primeira vez, não corri para o celular feito quem tem obrigação de estar sempre disponível. Mãe, o que a senhora fez com o cartão? Nenhum bom dia, nenhum olá, só a voz afiada de uma mulher que passou vergonha. Eu tentei pagar o almoço e o cartão foi recusado na frente dos pais do Gustavo. O garçom voltou 3 vezes. Tem noção do que eu passei? Tomei um gole do meu café. O especial, aquele que eu guardava para ocasiões boas. Aquele dia parecia uma ocasião boa. Deve ter sido constrangedor, eu disse. Constrangedor? Foi humilhante. A senhora não pode fazer isso. Eu preciso desse cartão. Para quê? Pensei que vocês não precisavam que eu ficasse cuidando o tempo todo. Silêncio. Ouvi a voz do Gustavo ao fundo, baixa, dando instruções. Aí a Patrícia voltou com um tom que me gelou. A senhora arruma isso agora ou vai ter consequência. Que consequência? O Gustavo e eu andamos conversando. Quando a gente voltar, vamos procurar uma casa de repouso para a senhora. As palavras flutuaram no ar entre nós. Casa de repouso. E antes que eu absorvesse, ela continuou com uma voz ensaiada, como quem lê anotações. A gente vende a sua casa para cobrir os custos. A senhora não precisa de todo aquele espaço. Atrás dela, a voz do Gustavo, nítida agora. Fala que é pro bem dela. O Gustavo disse que é pro seu bem, mãe. Casa de repouso. Vender minha casa. Incapaz de se cuidar. Pro seu bem. Cada frase era um tijolo de uma parede construída para parecer preocupação, mas projetada para controle. Eu perguntei bem baixinho, do jeito que eu falava nas obras quando alguma coisa ia dar muito errado, e todo mundo precisava prestar atenção. Casa de repouso? Vocês já pesquisaram alguma? A Patrícia hesitou um segundo a mais do que devia. O Gustavo. O Gustavo andou vendo alguns lugares, e a verdade me atravessou. Ele não inventou isso na hora, não improvisou. Ele já estava pesquisando antes dessa ligação, antes do cartão, antes da viagem, antes do áudio. Aquela viagem para Lisboa não foi uma decisão de última hora para me excluir, foi o passo zero de um plano. E o próximo passo era minha casa, o sobrado que eu paguei, que estava no meu nome, que eles queriam vender para me colocar numa caixa e dividir o que sobrasse. Mãe, tá aí? Reativa o cartão. Eu ouvi tudo, Patrícia. Então resolve? Não. Como assim não? Não. Aproveita a tua viagem em família. Mãe, não se atreva a. Desliguei. Coloquei o celular virado para baixo. Minhas mãos estavam firmes, perfeitamente firmes. Tomei o resto do café olhando pela janela para o quintal que eu cuidei por 28 anos. As roseiras que o Ademar plantou. O comedouro de passarinho que eu enchia todo domingo. O caminho de pedra que eu mesma assentei depois que ele se foi. Porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos, que não fosse chorar. A voz do Ademar naquela cama. Vive para você, Glorinha. Eu levantei da mesa. Deixei o café pela metade, fui para o escritório com passos que pareciam diferentes. Abri a gaveta do arquivo. Puxei 2 documentos. A escritura da minha casa e a escritura do sobrado no taquaral, os 2 no meu nome, só no meu. Coloquei os 2 na mesa, lado a lado. Olhei para o relógio. 10h15. Peguei a chave do carro. O que eu ia fazer nas próximas horas ia mudar tudo. E eles nem iam saber porque estavam em Lisboa, tomando vinho, gastando meu dinheiro e planejando como me colocar num asilo. Fui direto para a casa da Celina. Não planejei. Meu carro virou sozinho na rua Barão de Jaguara e 5 minutos depois, eu estava parada na garagem dela com o motor ainda ligado. A Celina me conhecia há 12 anos. Coral da igreja, depois virou amizade de verdade, daquelas que a gente liga meia-noite quando tá com o coração apertado. Ela era a única pessoa na minha vida que nunca me disse o que eu queria ouvir. Abriu a porta antes de eu bater. Tinha me visto pela janela. Você tá com cara de quem não dorme há 2 dias. Porque eu não durmo há 2 dias. Entra. O café tá passando. Contei tudo. O áudio, as fotos, a ligação, o cartão, a ameaça de casa de repouso. A Celina ouviu sem interromper, o que era raro para ela. Segurava a xícara com as 2 mãos e não tirou os olhos de mim.
Glória, eu vou falar uma coisa que eu guardo há muito tempo. Aquela menina te trata feito caixa eletrônico desde que casou com aquele sujeito. Eu vi acontecer ano após ano. Você cancelou viagem comigo, dispensou o Valdir. E toda vez que eu abria a boca, você dizia a mesma coisa. Ela é minha filha, Celina. Você não entende. Doeu. Mas doeu porque era verdade. Eu sei. Você estava certa. Eu estava certa 3 anos atrás. A pergunta é o que você vai fazer agora. Contei sobre o sobrado, sobre a escritura no meu nome, sobre o que eu estava planejando. A Celina ficou quieta. Mexeu o café devagar, mesmo sem açúcar, para dissolver. Quando levantou o olhar, tinha alguma coisa cuidadosa ali. Não era reprovação, era peso. Você tem todo o direito legal, mas eu preciso te perguntar uma coisa. E quero resposta honesta. Isso é raiva ou é lucidez? Olhei para as minhas mãos. Mãos que assentaram pedra, que seguraram a mão de um marido morrendo, que embalaram uma menina de colo. Mãos firmes. Celina, essa é a primeira vez em 9 anos que eu tô pensando com clareza. Ela me estudou do jeito que só quem te conhece de verdade estuda, procurando a mentira. Não achou. Então faz direito. Faz limpo. Faz legal. E quando acabar, eu tô aqui. O Fábio Tanaka, corretor, me atendeu no escritório da Augusta, em Campinas. Japonês de terceira geração, 60 e poucos, calmo de um jeito que só quem vende imóvel há 30 anos consegue ser. Olhou a escritura, puxou comparativos no computador. O mercado tá forte no taquaral. Real 980 mil, talvez R$ 1.000, 1.550 mil. Com o comprador certo. A senhora pagou R$ 710 mil há 4 anos. Quer listar o mais rápido possível. Preço para vender. Da lá fui para o Dr. Sérgio Mendonça, advogado, amigo do Ademar desde a faculdade. Ele cuidou do inventário, do testamento, ligava todo Natal para saber como eu estava. O mais perto que eu tinha de um irmão. Contei tudo. Ele ouviu com as mãos cruzadas na mesa. Rosto neutro de advogado. O imóvel é seu, Glória, sem cotitularidade, sem contrato de transferência, sem testemunha de acordo verbal. O IPTU está no seu nome há 4 anos. Juridicamente, é limpo. Eles vão processar, vão tentar, vão alegar confiança implícita, posse de boa-fé, vão perder, sem documento escrito, sem registro em cartório. Qualquer juiz competente resolve em 60 dias. Ele pegou a caneta, bateu na mesa. Hábito que o Ademar vivia zoando. Tem mais uma coisa, Glória. Essa história de casa de repouso. Se eles tentarem interdição, precisam provar que você é incapaz de gerir a própria vida. Baseado no que eu vi aqui hoje, uma mulher que dirigiu até o corretor, consultou advogado e articulou uma estratégia jurídica completa. Eles não têm chance. Apertou minha mão. O Ademar ia ter orgulho de você. Só chorei quando cheguei no carro. No dia seguinte, às 8 da manhã, eu estava na porta do sobrado no Taquaral com a chave, reserva, uma equipe de mudança e um caminhão. 3 horas. Cada móvel embalado, etiquetado, carregado. Eu ajudei. Carreguei caixa, abri armário, embrulhei louça. Tinha algo de bom no trabalho braçal. Honesto. Diferente do trabalho emocional que eu fiz por anos, sem ter nada para mostrar. Foi no escritório do Gustavo que eu achei o que não estava procurando. Numa gaveta travada embaixo de revistas, uma pasta, dentro, folhetos de 3 casas de repouso em Campinas, coloridos, daqueles que mandam para a família que está pesquisando opções para parente idoso. E no verso de um deles, a letra do Gustavo, verificar política de venda do imóvel do paciente. R$ 4.800, coberto se casa vender no valor de mercado. E uma lista. Passo 1, estabelecer padrão de descontrole financeiro. Passo 2, consultar advogado de interdição. Passo 3, avaliação médica, a data impressa, 3 semanas antes da viagem. Eu já desconfiava, mas desconfiar e ver são países diferentes, e eu tinha acabado de cruzar a fronteira. Fotografei tudo, cada página, cada anotação, cada destaque.
Coloquei a pasta de volta. A pasta foi pro caminhão com o resto, mas as fotos ficaram no meu celular. Na sexta, o Fábio ligou. Proposta à vista. Casal jovem. Ela grávida de 5 meses. Um décimo R$ 200. Sábado de manhã, assinei no cartório. Estava azul a blusa azul que o Ademar me deu, aquela que eu tinha separado para Lisboa. Parecia certo. Sábado à tarde, eu estava estacionada na frente do sobrado. Os compradores novos já tinham começado a se mudar. A moça plantava flores na entrada. O marido montava um balanço no quintal. O táxi apareceu às 4. Patrícia desceu primeiro. Cansada, cabelo preso de qualquer jeito, mala cara na mão, olhou para o sobrado. Viu caminhão de mudança, o carro desconhecido na garagem, a mulher que ela não conhecia ajoelhada no jardim. A confusão no rosto dela durou 3 segundos. Depois veio o entendimento. Gustavo saiu do outro lado. Pagou o taxista. Levantou a cabeça e congelou. Não foi congelamento de filme. Foi o tipo de imobilidade involuntária de quem perde o controle da situação e não sabe o que fazer com o corpo. Quem é essa gente na nossa casa? Ele gritou para o marido da compradora. Nossa casa, a gente fechou a compra ontem. Documentação toda registrada. Eu abri a porta do carro e atravessei a rua, sem pressa, com a mesma firmeza que eu usava quando entrava numa obra com problema para resolver. A casa foi vendida porque era minha, eu disse. Sempre foi. A escritura nunca saiu do meu nome. O Gustavo avançou um passo. Isso é roubo. Vou processar. Com que dinheiro? Seu cartão de crédito deu problema em Lisboa? Não foi? A Patrícia cortou, a voz aguda de quem perdeu o chão. Onde estão nossas coisas? Tirei o envelope do bolso do casaco. O nome dela na frente, na minha letra. A mesma letra que escreveu bilhete de lancheira e cartão de aniversário por 36 anos. O Gustavo arrancou um envelope da minha mão. Leu em voz alta. Guarda segura. Boxing 127, Rua das Palmeiras. Depósito. A Patrícia sussurrou. Tudo embalado com cuidado. Primeiro mês pago. Isso é loucura, o Gustavo gritou. Você não faz isso com a própria família. Família. Aquela palavra, a mesma que me excluiu de uma viagem que eu paguei. A mesma que estava na legenda das fotos em que eu não aparecia. Família de verdade não faz plano para internar a mãe e vender a casa dela. Faz, Gustavo. Ele travou, os olhos arregalaram, estreitaram, arregalaram de novo. A Patrícia virou devagar para o marido. Gustavo, do que ela está falando? Ele se recuperou rápido. Ela está inventando. Está confusa? É exatamente o que eu falei. Abri a galeria do celular. Mostrei para Patrícia os folhetos, as anotações, verificar política de venda do imóvel do paciente, a lista de passos, as datas. A Patrícia olhou para o celular, olhou para o Gustavo, olhou para o celular, de novo. E eu vi acontecer no rosto dela uma coisa que nunca vou esquecer. O desmoronamento lento de quem descobre que o chão onde pisava não era chão. Eu me virei e voltei para o carro. Passos firmes, sem pressa. Isso não acabou, sua velha, o Gustavo gritou. Liguei o carro, ajustei o espelho. Vi a Patrícia parada na calçada, mala aos pés, meu echarpe no pescoço. O Gustavo gesticulava, vermelho, performando indignação para uma plateia que não existia mais. Mas a Patrícia não olhava para ele. Olhava para o meu carro. O processo veio 8 semanas depois. O doutor Sérgio desmontou tudo em 40 minutos. A juíza, uma mulher de cabelos brancos, que olhou para o Gustavo por cima dos óculos de leitura, com um olhar que congelava, indeferiu cada pedido. Caso encerrado. Custas para o réu. A Celina me contou depois que a Patrícia e o Gustavo alugaram um apartamento pequeno no Jardim Chapadão, que brigavam toda hora, que ele culpava ela, que ela tinha emagrecido. Eu ouvi sem comentar. Não senti satisfação, não senti culpa. Senti aquela tristeza complicada de mãe que ama a filha, mas finalmente aprendeu que amor sem limite não é amor. É combustível para o fogo dos outros. 3 meses depois, recebi uma carta. Letra da Patrícia. Mãe, assinei o divórcio. Encontrei os extratos do cartão dele, os jantares, as compras
enquanto ele me mandava te pedir dinheiro para emergências que nunca existiram. Eu vi o que ele estava planejando e eu vi o que eu deixei acontecer. Li 2 vezes. Não chorei, não endureci, fiquei ali sentada com a verdade do tamanho que ela tinha. Liguei para ela naquela noite. O telefone tocou 4 vezes. Quase desliguei. Mãe, uma palavra que carregava tudo. Eu li sua carta e eu preciso falar primeiro. Eu não liguei para dizer que está tudo bem. Talvez nunca fique do jeito que era. Mas eu liguei. E isso é começo de alguma coisa. Eu aprendi uma coisa nesses meses: que a gente pode amar alguém e mesmo assim dizer não. Que limpar o terreno às vezes parece destruição, mas é preparo para construir de novo. Às vezes ainda acordo de madrugada e fico pensando se eu devia ter agido antes. Se eu perdi anos que não voltam, aí eu levanto, faço meu café do jeito que eu gosto, abro a janela e olho para o quintal. As roseiras do Ademar continuam florindo. E eu continuo aqui, dona da minha casa, do meu dinheiro, do meu cartão e das minhas decisões. Você acha que eu fui dura demais ou fiz o que precisava ser feito? Me conta, porque a sua opinião importa para mim. E se você conhece alguém que precisa ouvir que dizer não também é amor, manda esse vídeo para ela. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, fica aqui comigo, se inscreve, porque toda semana eu trago uma história real de quem decidiu parar de aceitar migalha. Agora eu vou regar minhas roseiras. Amanhã é sábado de feira e a Dona Glória não para.